Glória a Deus. Saúdo o povo de Deus que vai ouvir essa live. Que Deus te abençoe. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. E a você, ouvinte, estudante, amante da palavra de Deus, que vai ouvir esse estudo. A gente vai fazer um estudo sobre escatologia. A generalidade sobre a escatologia bíblica. Me chamo Cooperador Herbert Almeida, atualmente sou ministro do Evangelho da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Sou graduado em Teologia, capelão cristão também. Estou aqui, irmão, para compartilhar um pouco da palavra de Deus para você. Amém? A definição, irmão, o que é escatologia? Às vezes as pessoas têm medo quando vai falar sobre o Apocalipse. Mas quando a gente vai falar de escatologia bíblica, a palavra escatologia vem do grego, escatos, que significa o último, e logia, que significa estudo, tratado e discurso. Em um resumo, a escatologia é um tratado das últimas coisas. Lá em Gênesis, no princípio, Bereshit, e no final, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, escatos, os últimos dias. É uma das matérias na cadeira da teologia sistemática. E vou falar aqui sobre alguns princípios básicos no estudo sobre a escatologia bíblica. Deus escreveu a história e também a grande fonte da revelação sobre o futuro. A gente pode ver lá em Isaías, capítulo de número 44, versículos 6 e 7. Acompanhe aí na tua Bíblia. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então nosso Deus é o único Criador que fez os céus e a terra. Deus escreveu a história e também a grande fonte da revelação sobre o futuro. Então, irmão, não tem outra coisa. Se você meditar, se você orar, se você buscar na palavra de Deus, Deus vai te dar a revelação do Espírito Santo de Deus, das coisas que está por vir. Isaías 46, 9 e 10 também vai falar, irmão, sobre o futuro, que anunciam o fim, o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O livro do profeta Daniel, irmão, vai falar dessa revelação também. Daniel capítulo 2, versículo 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos, pois ele faz saber ao rei
Então, a revelação, meu irmão, está na palavra. Está na palavra de Deus. Jesus, ele é a essência da escatologia final. Ele é o último, escatos. Jesus revela a sua grandeza e majestade em cada episódio. Sem ele não haveria princípio, como está escrito no hebraico, na Bereshit, no princípio. E nem fim, não haveria princípio nem fim. Apocalipse, irmão, aqui uma referência bíblica para você olhar na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e 8. E é bom você fazer uma leitura do 1 ao 8 também. No capítulo 8 ele vai dizer, no versículo 1 ele vai dizer: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. E no versículo 8 está escrito de Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Jesus, ele é a essência. Jesus, ele é a revelação. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio e o fim. E aqui a gente vê esses princípios básicos no estudo sobre a escatologia. E detalhe, irmão, a gente tem que estar atento, porque nos últimos dias vai aparecer falsos ensinamentos, falsos ensinos, falsas doutrinas. Então o nosso maior manual, a nossa maior busca tem que ser a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a nossa bússola. A Bíblia é o nosso manual, a palavra de Deus. As Escrituras Sagradas é o manual da revelação sobre o futuro. Não necessitamos de obras fictícias e místicas sobre o futuro. Deus tem nos confiado o livro da verdade, que nos proporciona compreensão sobre as realidades eternas. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atento como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, a luz está na palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Então, meu irmão, minha irmã, meu caro ouvinte, a maior revelação está na palavra. E você que é amante da escatologia, não há escatologia sem a doutrina da palavra, sem a busca da palavra, para entender os mistérios do fim. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, está escrito: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Jesus está voltando para arrebatar a igreja do Senhor.
E há outros textos também, Apocalipse 22, 7, Apocalipse 10, 18 e 19. Então, irmão, esses princípios básicos do estudo sobre a escatologia, a gente vê a igreja. A igreja é a portadora desta revelação. As verdades divinas são para que o seu povo estude, medite e obedeça. Somente os salvos têm a graça divina para compreender a mensagem sobre o futuro. Então o crente, irmão, ele tem que ter esses princípios. Ele tem que estudar, meditar, se debruçar na palavra para receber a revelação direta do Espírito Santo. E hoje a gente vê, irmão, várias confusões teológicas. Há várias vertentes. Nós pentecostais, nós cremos que Cristo vai vir antes da grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Mas outras linhas acreditam que a igreja vai passar pela tribulação e que Jesus vai governar o seu reino aqui na terra. Outra linha acredita que Cristo virá no meio da grande tribulação. E para que o Espírito Santo ele venha nos capacitar, para que o Espírito Santo venha nos revelar a palavra, nós temos que nos debruçar na palavra. Oração, jejum, meditação na palavra. E a virtude do Espírito Santo descendo sobre o povo de Deus que está buscando. Deuteronômio, capítulo de número 29, versículo 29, está escrito: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras da lei. Você pode ver, irmão, se você pesquisar na história, houve vários falsos profetas que preveram a vinda de Jesus. Mas isto é mistério para Jesus, é mistério. E é só Jesus que vai revelar no dia quando ele voltar. E o que é que ele disse para a igreja? Orar e vigiar sem cessar, permanecer firme na presença de Deus. Estou fazendo esse estudo hoje. Jesus pode voltar hoje. Então nós temos que estar vigilantes, irmãos, na esperança da vinda do Senhor Jesus para arrebatar a igreja do Senhor. Na próxima aula, irmão, a gente vai estudar os princípios, os sinais dos tempos. Que Deus te abençoe, que você venha refletir nesses textos bíblicos e que o Espírito Santo venha te dar o discernimento, o Espírito Santo venha te dar a revelação da palavra. A igreja é portadora da revelação. As verdades divinas são para que o seu povo estude. O crente que não estuda, o crente que não medita nas Escrituras, ele não tem o discernimento espiritual para receber a revelação divina do alto. Então, meu irmão, minha irmã, medita e obedeça somente os salvos. Tenha a graça divina para compreender a mensagem sobre o futuro. E aí você vai meditar também. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e 3 ao 3. E capítulo 22, versículo 6.
você vai entender os princípios. Há vários outros textos, irmãos, mas a gente colocou esses daqui para os irmãos estar buscando. Mas há vários outros textos que levam os princípios básicos no estudo sobre a escatologia bíblica. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.